escapou, matou mim, deu coisa pra Tingol e contra o Morué. Primeira Era, capítulo 34. A grande treta entre elfos e anões. Tingol, rei de Doriath, convidou uma turma dos mais habilidosos dos seus amiguinhos anões para sua casa e falou: Olha, gente, eu tenho essa Silmaril aqui, que Beren me deu, a joia mais irada do mundo. E tenho também este cordão aqui do meu falecido sobrinho Finrod, que Húrin me deu, o cordão mais irado do mundo. Aí eu pensei, gente, será que dá pra juntar os dois e fazer uma parada muito foda, tipo Thug Life? Eu gostaria de ostentar um pouquinho. Oh, 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 oh. Aí os anões pegaram as joias, olharam meio assim e falaram: Rapaz, se pá rola. E então os pequenos trabalharam naqueles ornamentos durante vários e vários dias nos salões de Menegrath. E nesse meio tempo, Maedhros, o filho mais velho de Fëanor, colou lá em Doriath e pediu pra Tingol entregar pra ele a Silmaril pra ele poder cumprir o seu juramento maldito. Mas vocês já conhecem Tingol, né? E ele respondeu: Mas nem fudendo, viado, você não sabe a merda que foi pra conseguir essa porra. E então os dois discutiram bastante, e no meio da discussão, Maedhros soltou essa: Caralho, não dá pra ser racional com Teleri mesmo, o jeito vai ser matar todos vocês que nem a gente fez nos portos de Aman. E quando Maedhros disse isso, Tingol finalmente conectou os pontos e entendeu por que Galadriel e Finrod odiavam tanto os caras da casa de Fëanor. E o rei élfico ficou furioso ao descobrir do fratricídio. Por isso nenhum Teleri veio de Valinor, por isso Finrod e Galadriel odeiam tanto vocês e por isso Fingolfin teve de atravessar o norte gelado. Seu filho da puta! Sai da minha frente antes que eu arranque sua cabeça! Então Maedhros mandou Tingol se fuder e foi pra casa putaço, jurando que a Silmaril ainda ia ser sua. E então Melian, a Maia, aconselhou seu marido a reconsiderar sua escolha quanto a Silmaril, pois aquela pedra já havia causado muitas desgraças e não pararia agora. Você não pode tratar um convidado em sua casa desta forma, meu querido. Mas Tingol tava cheio de ódio e ele respondeu: Vai se fuder, caralho, eu sou rei, eu faço o que eu quiser. E nesse climão, o tempo passou em Doriath. E quando a joia finalmente ficou pronta, os anões apareceram para entregá-la ao rei. Era um cordão maravilhoso, perfeitamente adornado, que reluzia a luz da Silmaril por todo o salão real. Mas na hora de entregar efetivamente, os anões se tocaram de que eles estavam maravilhados pelo seu próprio trabalho e não conseguiram se desapegar à joia. Então eles começaram a discutir e criar 1001 obstáculos contratuais para poder ficar com o ornamento. E Tingol, que já estava de saco cheio dessa história de nego ficar querendo a sua Silmaril, olhou para eles com muito ódio e falou: Escuta aqui, seu projeto de gente filho de uma puta, você vai me entregar essa merda, nem que eu tenha que empalar você e todos seus amiguinhos pra isso. E Tingol falava de uma forma sombria e imponente. E um dos anões ficou com tanto cagaço das palavras do rei que, meio nervoso, sem saber o que fazer, no reflexo enfiou sua lâmina no bucho de Tingol, que caiu sem vida ali mesmo. E antes que alguém pudesse esboçar qualquer reação a essa tragédia, os anões foram alvejados pelas flechas dos soldados que guardavam o salão real e caíram mortos também ali no chão. E dessa forma, uma confusão geral se instaurou em Menegroth. E todos os habitantes de Doriath se entristeceram muito com a perda do seu rei. Mas Melian, a Maia, foi quem mais chorou pela morte de seu marido. Oh, Elwë, meu marido, por que isso teve que acontecer? E ela ficou tão deprimida que deixou sua forma terrena e voltou em espírito a Valinor. E com a sua partida, o cinturão de Melian que protegia Doriath desapareceu. E aí pronto, tudo que é tipo de gente começou a circular por ali e as notícias se espalharam no boca a boca. E essas notícias chegaram até a morada dos filhos de Fëanor e Maedhros riu ao saber da morte de Tingol. Os anões das montanhas acusavam os elfos de assassinato e os elfos, por sua vez, acusavam eles da mesma coisa. E não demorou muito até que a confusão tomasse proporções maiores e o ódio se instaurasse entre aqueles dois povos. Afinal, nenhum deles possuía mais uma figura de liderança que pudesse tentar uma solução diplomática para esse conflito. Eram apenas dois povos vizinhos que ficavam alimentando uma onda de ódio um pelo outro, o que resultava em vários casos isolados de conflitos individuais entre eles. E o tempo foi passando e a situação só foi se agravando, até que eventualmente os anões se organizaram e formaram um exército de verdade. E eles declararam oficialmente guerra aos elfos e prepararam um ataque ao vulnerável reino de Doriath. E como os elfos sempre foram protegidos pelo cinturão de Melian a vida toda, eles nunca se preocuparam em fortalecer as defesas do seu reino. E quando o exército dos anões fez o cerco e finalmente começou o assalto, Menegroth não resistiu e pereceu ao ataque.
Os anões finalmente recuperaram o colar com a Silmaril e levaram consigo para Belegost, sua cidade subterrânea nas Montanhas Azuis. E a partir daí eles contavam com orgulho a história da sua vitória gloriosa sobre os elfos para quem quisesse ouvi-la. E assim se espalharam as notícias da queda de Doriath. Em todos os cantos da Terra-média, elfos e anões começaram a se estranhar. When the cold of winter comes, starless night will cover day. In the veiling of the sun, we will walk in bitter rain, but in dreams. Yo! Bem-vindo a mais um Ovo de Páscoa e hoje eu vou falar um pouco sobre as cidades dos anões nas Montanhas Azuis, Belegost e Noghod. Belegost e Noghod eram duas cidades subterrâneas dos anões construídas bem no meio de uma cordilheira conhecida como as Montanhas Azuis, que separavam Beleriand do resto da Terra-média. E essas cidades guardavam as duas únicas passagens nas montanhas de uma região à outra. Em algum momento, durante os Anos das Árvores, 2 dos 7 pais dos anões despertaram abaixo do Monte Dalmed, na Cordilheira das Montanhas Azuis. E junto com as suas esposas, que despertaram ao seu lado, eles começaram a linhagem dos Feixe Largos e dos Barba de Fogo, que ali fundaram essas duas grandes cidades dos anões em Beleriand. E Belegost e Noghod foram fundadas provavelmente também em algum momento durante os Anos das Árvores. E Belegost teve como seu rei o anão Azahar, que morreu durante a Batalha das Lágrimas Incontáveis, enfrentando Glaurung, o pai dos dragões. E a cidade era conhecida pelo seu poderio militar, servindo de lar para os maiores guerreiros dos anões nessa época. E foram os anões de Belegost que ajudaram Thingol a construir o maravilhoso reino de Doriath, apesar dessa não ser muito bem a sua especialidade. Isso porque eles eram melhores na confecção de equipamentos para a guerra e ficaram muito conhecidos pela criação da armadura de anéis entrelaçados, o que concedia ao seu usuário um pouco mais de defesa sem perder nada da mobilidade. Já Noghod, por outro lado, era mais conhecida pelos seus artesãos, que confeccionavam trabalhos dos mais variados tipos. Os anões de lá eram constantemente contratados para serviços em toda Beleriand e também eram grandes comerciantes, movimentando bastante a economia do lugar. O mais famoso dos artesãos de Noghod era Telchar, e dentre seus maravilhosos trabalhos estava Narsil, a espada que eventualmente pertenceu a Elendil, e depois de sua morte Isildur a utilizou para cortar o anel do dedo da mão de Sauron, e depois Aragorn a reforjou e a utilizou na Guerra do Anel. E também foi Telchar que fez a adaga que Beren usou para arrancar Silmaril da coroa de Morgoth. E é isso, galera, por hoje é só, mas ó, tá acabando, hein? Faltam só 4 episódios pra gente terminar a Primeira Era. E caso você não saiba, eu tenho um perfil no Facebook chamado Quentale, adiciona lá pra gente trocar uma ideia, pode me perguntar qualquer coisa que eu respondo. E caso você não me tenha adicionado, eu falei lá pro pessoal pra divulgar bastante o canal, porque quando a gente chegar a 1000 inscritos eu vou lançar um vídeo gigante, extra, que já tá todo prontinho, feito aqui pra vocês, só tô esperando. Então vai lá, galera, compartilha esse canal com todo mundo, vamos fazer essa porra crescer. Valeu, até semana que vem.